A maioria dos casos de fraude que a gente recebe, a gente percebe que essa fraude ela não é na primeira operação, no primeiro título que ele traz. Ele espera o momento em que você baixa a guarda para depois dar o bote. Então, realmente ele é cauteloso, ele fica ali aguardando uma falha sua. Desconfie de duas situações, de operações muito redondas, que você pede um monte de coisa para o seu cedente e ele te apresenta na hora. Tá tudo salvo ali, tá tudo certinho. E também as operações que são feitas na pressa. Então, esses são dois indícios de que pode dar problema. É muito possível que durante um tempo ele estude, né, o seu negócio, as conferências que você faz, quais são os documentos que você pede, que tipo de controle você realmente tem, porque ali naquele momento, observando uma fragilidade, ele pode aplicar um golpe. Sejam bem-vindos, eu sou o Fragoso, executivo da Federal Invest. Estamos novamente aqui para falar sobre casos de fomento e hoje com um tema muito especial, muito pedido e que a gente tem que ter muito cuidado porque estamos no Brasil e o Brasil não é para amadores. Hoje vamos falar de golpes, de fraudes. Novamente aqui comigo, doutora Cíntia, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, eu acho que é um bate-papo bem interessante para esclarecer para as pessoas, né? Não só sobre a atividade, mas sobre algumas precauções, né, o que a gente pode pensar antecipadamente para evitar possíveis golpes e fraude, já que hoje esse é o tema, né? Perfeito. Então, obrigada pela oportunidade. E conosco novamente, doutora Fabiana, doutora Fernanda. Então aqui só feras aqui para falar sobre esse tema. Lembrando sempre que o bom fraudador, ele é mais cauteloso do que a gente imagina. Verdade. Então, vamos falar um pouco mais de coisas na vida real, né? O que vocês enfrentaram nesses longos anos de advocacia, que chamou mais atenção? Qual foi aquela fraude que estava na cara que era uma fraude, a pessoa ainda assim caiu, às vezes movido pela ganância ou por uma falta de cuidado? À vontade. Começando pela doutora Cíntia. Uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar é que, assim, você estuda o cliente estuda você, né? Então, o fraudador também não foge muito dessa regra. Você está sempre tentando, você está sempre cuidando, trazendo camadas de proteção ali para o seu negócio, mas o fraudador também vive disso. Então, é muito possível que durante um tempo ele estude, né, o seu negócio, as conferências que você faz, quais são os documentos que você pede, que tipo de controle você realmente tem, porque ali naquele momento, observando uma fragilidade, ele pode aplicar um golpe. E aí, então, a gente tem isso, infelizmente a gente se depara com isso todos os dias, né? E então, acho que as meninas vão comentar mais do que eu até. Nós temos vários casos no escritório, mas eu acho que o principal, assim, é a questão de quando vem de uma empresa não é a maioria, tá? Eu gosto muito de valorizar aqui a importância que a gente vê nas empresas. Então, quando a gente traz aqui um caso emblemático ou alguma coisa crítica, é para a gente reforçar os cuidados e não deixar acontecer. Mas não é o que acontece com a grande maioria. A grande maioria das empresas são empresas idôneas, que colaboram diretamente para que essa parceria ocorra bem. Então, num primeiro momento, nem sempre as empresas entendem qual é a nossa atividade e depois elas começam a se envolver e entender a importância, né, de compartilhar aquele conceito adequado para o sacado, que vai receber uma notificação, etc. E assim a gente vai sedimentando um conceito mais correto, né, que isso depois é um reflexo para todo mundo. Agora, claro, né, que dentre tantas essas empresas que são idôneas, né, a gente tem ali o fraudador, né, que quer fazer da factoring a casa da moeda. Então, planta título frio para levantar dinheiro na factoring. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, né, uma certa proximidade, a gente vai baixando um pouco a guarda, né, e aí, então, pode acontecer ali de entrar um título que foi plantado exatamente. Então, assim, tem uma pessoa do lado de lá confirmando, a operação aparentemente é idônea, né? Mas nem sempre é. Doutora Fernanda, qual você acha que é o erro mais comum que acontece quando uma fraude consegue ser performada, né? Vamos colocar que a fraude completou o seu ciclo de vida. Qual foi o erro mais comum que você se deparou? Falou assim, puxa, isso aqui a gente fala tanto, a gente martela tanto e a pessoa foi descuidada ou alguém que não pertencia à rede e não teve as devidas instruções? Compartilhe com a gente. Eu acho que o principal erro, ou o erro mais comum, é quando a gente flexibiliza demais, né?
no capítulo anterior, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre conhecer o seu cliente, estar próximo dele, e na medida em que a gente fica próximo, como a doutora Cíntia falou, a gente baixa a guarda e nessa relaxada, né, a gente acaba deixando passar, né, deixando passar algumas verificações que seriam importantes. Bacana, isso até fica um alerta para o cedente, né? Se ele tem um sacado que é corriqueiro dele, pode também, nessa relação de confiança entre cedente e sacado, ele também ser vítima desse golpe. Acontece muito. Conluio entre eles. Ou conluio até ele Isso passar. A gente percebe muito quando chega uma cobrança para a gente, né? Então, uma empresa ou mesmo um cliente de fora que traz uma cobrança para a gente, e aí a primeira questão é assim, olha, eu preciso protestar esse cliente, né, esse sacado, e eu quero saber se eu posso protestar, não posso protestar, e a gente, o bom advogado sempre responde depende, porque depende de um monte de coisa, né? Então, é claro que quando o cliente traz uma demanda para a gente, ele traz também um histórico, né? Então, a gente fala, peraí, vamos fazer essa notificação primeiro, entender se houve algum conluio ou não, que às vezes, estou falando sobre isso porque a doutora Fernanda trouxe essa questão do conluio, né? Às vezes, o sacado, ele confirma o título, né? Então, você liga, faz toda a abordagem de notificação, verificação sobre o crédito, etc. Tudo é muito coerente, né? Então, claro, você tem lá todo o cuidado operacional para você identificar, fazer uma boa análise daquele crédito, mas uma pessoa está plantada lá para confirmar o que você também precisa ouvir, né? E depois você descobre, né, que aquela pessoa está, num primeiro momento, isso, claro, não fica evidente, e depois você descobre que aquela pessoa estava plantada lá para confirmar aquele título, aquela operação. Então, naquele momento, quando ele alega assim, eu não recebi a mercadoria, por exemplo, e que a gente consegue capturar isso, né, claro que ele vai responder por isso também, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, porque isso pode acontecer. Não é o que é mais comum, não é o que a gente enfrenta no dia a dia. No dia a dia a gente enfrenta operações absolutamente legais, né, e que necessárias para o cotidiano de todo mundo, saudáveis, mas quando a gente se depara com uma situação crítica, pode haver inclusive conluio entre as partes. Maravilha. Para você que está nos assistindo, é bem importante frisar esse ponto. Imagine como é uma rodovia. Você tem ali o limite de velocidade, de segurança. O normal é que os carros passem e não tenha acidente. Mas o que acaba chamando mais atenção para a gente é o acidente que aconteceu. Então, por isso que a gente está trazendo agora esses acidentes de percurso do dia a dia dos casos de fomento. Doutora Fabiana, tudo bom? Tudo bem. Conta pra gente assim, qual foi o caso que você olhou e falou assim, nossa, esse foi profissional em fazer uma fraude. Temos alguns. Só complementando o que as doutoras falaram, e inclusive você, Fragoso, que você falou que o fraudador ele é cauteloso, né? A maioria dos casos de fraude que a gente recebe, a gente percebe que essa fraude ela não é na primeira operação, no primeiro título que ele traz. Então ele é meio que igual o leão que fica esperando para dar o bote. Ele espera o momento certo, que é o que a doutora Fernanda falou. Ele espera o momento em que você baixa a guarda para depois dar o bote. Então, realmente ele é cauteloso, ele fica ali aguardando uma falha sua. Aí, falando dos casos que a gente recebe no escritório, que também não, né, graças a Deus, e aos cuidados que os nossos clientes tomam, não são tão frequentes assim. Posso até elencar alguns casos. A gente pode, por exemplo, ter fraude em cheque. Como é que é a fraude no cheque? Geralmente esse cheque ele pode ser um cheque fabricado, fake mesmo. A gente tem um caso recente agora no escritório, que quando o nosso cliente, né, foi fazer o depósito, a Factoring foi fazer o depósito, simplesmente o banco falou, não dá para depositar porque esse cheque não existe, né? Então tem fraude de cheque. Tem das duplicatas, que podem ser duplicatas frias, que são notas fiscais que nunca, negócios subjacentes que nunca existiram, ou podem ser duplicatas, notas que foram compartilhadas com mais de uma factoring, então vendeu para mim, vendeu para o outro, também é um tipo de fraude. Eu acho que os casos mais comuns que nós temos são esses. E eu acho importante também a gente falar dos casos de fraude de internet, de anúncios feitos na internet por empresas, vou dizer, golpistas profissionais mesmo, né? Aí são profissionais porque eles criam um ambiente na nuvem, um ambiente na internet
Perfeito. Então, tem lá o site, aquele site tem toda a cara de uma empresa legalizada, com todas as informações, nome do sócio, inclusive sócios que existem para aquela empresa real, tá? Porque pode ser ou uma empresa fake criada, ou pegar o nome de uma empresa que existe na realidade e criar um site vendendo empréstimos, coisas que a gente sabe que as factorings não fazem, e aí acabam mirando quem, né? Quem que é o alvo dessas empresas? Pessoas comuns, que aí tem menos conhecimento, menos condições, na verdade, de fazer essas checagens e acabam caindo nesses golpes. No caso da Federal Invest, a gente coloca, né, um alerta no site. Né? Que no nosso caso é que a gente não faz empréstimo, mas... Porque a gente recebe, né, infelizmente, a gente recebe e-mails, né, de pessoas que caíram no golpe, né, dizendo que eles me pediram para fazer um depósito de tanto e tal. Então, a gente sempre orienta, né? Prestar atenção na empresa com quem você vai operar. Se ela tem site, você pode investigar isso no site, procurar saber um pouquinho mais sobre a empresa que você está operando, né? E aí eu estou falando do cliente mesmo, né? Do cedente que vai lá operar com você. Então, fazer essa investigação, né? Porque a ideia é essa, que todos estejam atentos, né? Porque a gente busca trabalhar num ambiente cada vez mais seguro. E diante a tecnologia trouxe vantagens, mas também algumas desvantagens em relação às questões de golpes. Golpes sempre existiram, não é? Os golpes não são... Não veio com a internet. Não, né? não veio com a internet, né? Mas a gente ainda conhece pouco desse mundo da internet. A gente conhece a cara, né, do lado de fora ali. Mas essa engenharia toda a gente não conhece. Mas a gente já sabe que é um mar de coisas que pode acontecer ali. Então, precisa ficar atento quanto a isso, né? Então, pegando um gancho do que a doutora Fabiana falou. Então, interessante. Então, a fraude, o golpe, ele pode acontecer desde alguém se passando por uma factoring para receber, notificar e receber, como do sacado que compra alguma coisa, ou adquire alguma coisa sem nenhuma intenção de pagar, Sim. ou o cedente que precisa levantar um dinheiro ali. Então, é bem importante. Né? E, doutora Fernanda, como você vê a força de uma marca, né, já que a gente está falando aqui com o patrocínio da Federal Invest, como você vê a força de uma marca e a importância desse eterno educar nessa questão da fraude? Bom, com relação a isso, é muito importante que a factoring sempre reveja os procedimentos, faça treinamentos específicos. Hoje no mercado a gente tem muitos cursos, muitas palestras, inclusive gratuitas, né? Que o empresário pode participar para poder se atualizar, porque as coisas mudam, né? Com a internet, com a informatização. O fraudador, ele está sempre se atualizando, então a gente precisa estar sempre um passo à frente. Eu costumo falar que, assim, eu trabalhei com a Federal Invest, né? Falando agora do nosso patrocinador, e trabalhei fora da Federal Invest com empresas de fomento individualmente consideradas, e eu percebia uma carência de informação fora do grupo. Assim, os empresários têm um pouco de medo de dividir os problemas, de dividir o cotidiano ali das operações, e aí o setor não se ajuda, né? E isso é bastante diferente, acontece dentro da rede, que a gente troca muito, a gente tem muitos encontros, muitos treinamentos, muitas atualizações presenciais e online, que fornece para o empresário todo esse suporte, que é importantíssimo, né? Prevenir é sempre melhor, né? Então, e mais barato, inclusive. Certeza. A gente tem algumas franqueadas que sempre nos procuram preventivamente, porque depois que o problema está instalado, para você achar a solução, muitas vezes é tarde demais, né? Não, maravilha, maravilha. E falando de novo... Eu posso fazer um complemento aqui, falando da força da rede, né? Esse intercâmbio de informações é muito, muito precioso, né? Porque a vida é muito dinâmica, né? A vida comercial também. Então, as peculiaridades de uma empresa, às vezes não acontecem na outra, e quando a gente faz essa troca de informações, a gente já se previne eventualmente de uma coisa que a gente não tinha pensado que poderia acontecer aqui também, né? Então, eu acho que também tem isso, sabe? E que o setor que a gente vê, né, aproveitando isso que a doutora Fernanda falou também, a gente também trabalha com empresas de fora do grupo, e a gente vê a dificuldade que tem nesse intercâmbio de informações.
Parece que os empresários têm meio que vergonha, né, de dividir algum erro que vão se expor, né? Tem aquela vaidade, né? Eu me lembro uma vez, a Fernanda acho que estava comigo. Num curso? E que a gente foi... eu ainda era bem jovenzinha. E aí, a minha pauta era para falar sobre recuperação de crédito. E eu fui dar nessa palestra tinha o pessoal da velha guarda, então os empresários mais velhos, né, já estabelecidos e tal. E eu não conseguia avançar, porque eles falaram assim, aqui a gente não tem problemas. Qual o maior problema enfrentado? Não, a gente não tem problemas, nossas empresas não têm problema de recuperação de crédito. Eu falei, gente, então, né, eu não tenho nada para colaborar para vocês, porque... E a gente via a dificuldade das pessoas trocarem informações. E é tão importante, né? Porque através às vezes, do que aconteceu com o outro, você revisita seus procedimentos internos e adequa para que não aconteça com você também, né? Agora aproveitar para vender o nosso trabalho também. A gente dentro da rede, a gente faz as lives, né? Que é justamente trazendo casos concretos, exitosos e não exitosos, né? Para que a gente possa dividir e aprimorar cada vez mais os procedimentos. Porque o fraudador, ele, além de estar sempre atualizado, ele é criativo. Muito. Então, a gente precisa também prever, né, esses problemas. Não, perfeito. Vânia, você visualiza que o malfeitor, ele se aproveita dessa suposta vergonha que a vítima tem de ter caído no golpe? Porque o fraudador, ele não começa hoje, né? Ele tem um histórico, ele deixa rastro também, né? Deixa, se aproveita, assim. Por isso que é importante a gente, primeiro, se comunicar, trocar informações para que um ajude o outro a se proteger também e sempre revisitar os procedimentos, a política de análise de crédito e não deixar passar nenhum passo da política que você pré-definiu, né? Quando a gente pré-define a política, você está pensando em tudo isso. E às vezes na rotina do dia a dia, você já está acostumado, já operou com aquela pessoa, com aquela empresa algumas vezes, acaba baixando um pouco a guarda e passa lá 2 pontos que você tinha na política e é nesses 2 pontos que a fraude acontece. Então é importante sempre que a gente uma vez definidos os procedimentos e revisitados que a gente tem que atualizar, que você não deixe passar nenhum deles, porque quando você estabeleceu essa política, esses passos, você tinha um intuito, tinha um porquê. Então não pode baixar a guarda. Aproveitando esse gancho, vale lembrar, né, que o fraudador, né, porque tem o fraudador eficiente, sim, né? Tem. Como tem. Ele vai estudar esses pontos de fragilidade. Por isso que o golpe não acontece na primeira operação e às vezes nem no primeiro ano de operação. Ele te estuda, né? Porque ele precisa entender a sua fragilidade, ele vai ver onde você baixa um pouquinho a guarda, né? Tem, sei lá, algumas políticas de crédito que você coloca ali um limite de conferência por conta do volume das operações, então ele sabe que ele vai aplicar o golpe naqueles títulos de baixo valor, de valores mais baixos, e aí fica uma coisa mais volumosa, enfim. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Eu sempre falo assim, desconfie de 2 situações, de operações muito redondas, que você pede um monte de coisa para o seu cedente e ele te apresenta na hora, tá tudo salvo ali, tá tudo certinho. E também as operações que são feitas na pressa, então assim, cara, eu preciso disso hoje porque eu preciso pagar um fornecedor tal. Então, esses são 2 indícios de que pode dar problema, assim, pressa, né? E operações muito redondinhas, muito ali certinhas. Essa da pressa, até complementando essa pressa, a gente tem até alguma característica que as próprias agências sinalizam para nós, os nossos clientes. Aquela operação feita no finalzinho da tarde, quase no final do expediente, entendeu? Que aí tem que liberar ali em 20, 15 minutos. Tem a folha de pagamento para hoje. Exatamente. É alguma justificativa assim que vem. E aí é onde acontece. Existe oferta de deságio? Olha, me ajuda nisso que eu te pago mais até para tentar... Eu posso parecer meio fofoqueiro? Ele quer, assim, pensar que o golpista quer obter vantagens. Então, como ele não tem compromisso com nada, ele oferece tudo. Para quem não vai pagar 50% é pouco. Sempre é uma necessidade, uma emergência, né? Uma urgência que ele tem que resolver. Ali naquele minuto não dá para guardar. Então, mas esse meu lado fofoqueiro, ele fomenta também. E eu queria saber, assim, dos casos, na prática ali, o que vocês viram, sem citar nomes, claro, né? Mas que falam assim, nossa, essa empresa, o dono sentou e chorou porque não prestou atenção, ou esse golpista, nessa situação, ele foi genial, eu também cairia.
eu vou dar um gancho aqui e aí vou deixar a doutora Fernanda complementar. Nota fiscal. Aí a gente recebemos a nota fiscal, conferimos, está ok. Pagou, não conferimos mais. Outra nota, pagou, não conferimos mais. Depois de alguns anos, acontece a inadimplência, aí você vai ver aquela nota que ficou inadimplida, está cancelada. Quando você busca, todas as outras anteriores também foram canceladas, logo após o pagamento. Então, isso já vinha sendo construído há algum tempo. Aí eu acho que a doutora Fernanda pode dar mais detalhes. Esse caso é bastante emblemático, a gente está com várias ações do mesmo sentido, assim, porque como a gente fala de uma rede, né, a gente compartilha muitas operações, isso é tema para outro bate-papo também, mas aconteceu, assim, durante anos as operações sempre eram liquidadas, saldadas regularmente, uma operação saudável. E quando deu o problema, a gente veio identificar que todas as anteriores eram notas frias e tal, e que eram válidas na data da operação, mas que no dia seguinte já tinha sido cancelada, né? Então, e isso, a defesa da devedora, no caso, foi assim, não, mas foi uma funcionária minha que emitia esses títulos frios para poder fabricar dinheiro mesmo, né? E aí a nossa defesa, em prol da empresa de fomento, falando, olha, a empresa, ela responde pelos atos dos seus prepostos. Então, a empresa é responsável e deve liquidar, até porque a própria empresa emitiu títulos frios reconhecidamente, então não há que se falar em inexistência de responsabilidade, né? Então, esse foi um caso bastante grande. E, Cíntia, na visão do judiciário, ele entende que, nesse caso, o risco da atividade é da agência de fomento e azar dela, ou ele entende que a agência de fomento foi a principal vítima, no caso, e ajuda a dar uma estruturada, até pela função social que tem? Então, lamentavelmente, a meu ver, tá? Opinião da Cíntia, que trabalha com isso diariamente. O judiciário ainda não entendeu exatamente a nossa atividade, né? Então, ele interpreta que a factoring compra o risco do cliente, né? E essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é uma proposta de antecipação de recebível mesmo, né? De modo que aquele cliente antecipadamente tenha acesso àqueles recursos que ele viria a ter a 30, 60, 90 dias depois. Só que naquele momento tem dois empresários tratando de condições de contrato e a gente estabelece ali a forma da operação. Claro que isso baseado no que a lei nos confere de direito. E aí, então, a gente estabelece uma regra de contrato. E isso, claro, por que é importante frisar isso? Porque isso reflete no preço da operação para o cliente, né? Só que depois se dá um problema ali, ocorre uma inadimplência e a gente vai recorrer ao judiciário. Ela interpreta que a factoring assume o risco no momento da compra do recebível, né? Isso é um problema porque isso gera reflexos para o próprio cedente. Porque eu acho que é uma posição equivocada, né? Acho que cabe, sim, aos operadores de direito provocar isso no judiciário. Acho que é uma demanda que ainda é conflitante no judiciário. Mas a respeito disso, assim, da compreensão do que isso significa na prática, né? Porque na prática eu vou avaliar o crédito que o cliente me trouxe e vou convencionar com ele um preço de acordo com o que a gente conversou, né? Se eu tiver que correr o risco do judiciário lá na frente, não entender e não respeitar essa relação pautada, né, na vontade das partes, que são equivalentes, etc. e tal, o que vai acontecer? Eu vou, de antemão, cobrar do meu cliente isso que eu não consigo que seja reconhecido lá na frente, né? E hoje o que a gente faz é uma coisa muito mais honesta, o que a gente defende é uma coisa muito mais honesta, né? Então, se der um problema na liquidação do crédito, o cliente ele está ciente, sim, de que ele também é responsável pela liquidação daquele crédito, não só pela existência do crédito, que isso é pacífico, não se discute, mas também pela liquidação do crédito, né? Então,
eu acho que isso é algo que que o judiciário deveria compreender melhor como é que isso acontece na prática. É parecido como um seguro de carro, uma determinada linha de carro que é frequentemente roubado, o seguro daquele carro, independente se você é bom motorista ou não, ele é maior. Então ele acaba onerando as operações também por causa disso, né? E existe a possibilidade, inclusive, das partes convencionarem, é que a gente está evitando usar o juridiquês aqui, né? Mas convencionarem a condição do direito de regresso, né? Então, com direito de regresso ou sem direito de regresso. Hoje o judiciário, que a meu ver é um equívoco, não reconhece o direito de regresso, né? E isso causa, sim, um problema para as empresas. Só para complementar, não reconhece em caso de inadimplência simples, em caso de fraude, que a gente aí é reconhecido. Mas deixa de observar que aquela condição também foi oferecida para o cliente, que o cliente poderia, claro, que numa situação onde eu convenciono com ele, eu factoring, né, convenciono com o cliente que o risco vai ser todo meu, e isso é possível desde que a gente convencione, o preço daquela operação é outra para ele, né? E eu estou tratando com uma empresa idônea, ele também está tratando com uma empresa idônea do lado de cá, né? Ele sabe que ele não precisa pagar mais para aguardar o vencimento daquele título. Ele vendeu, ele entregou, aquela mercadoria vai ser liquidada. Então, esse seria o melhor dos mundos, respeitar, né, a convenção ali das partes, sobretudo porque isso está amplamente agasalhado na lei, né? A gente tem agora o projeto do Código Comercial, projeto de lei do Código Comercial, que ele tem um capítulo que fala sobre o fomento e reflete tudo isso que a gente está falando aqui. Perfeito. Doutora Fabiana, nesse tempo de experiência, de vários casos, graças a Deus, com muito sucesso, dá um exemplo para a gente aqui, para quase que parecer fofoca, né? De uma fraude assim que aconteceu, uma situação bem bacana aí para compartilhar, para a gente ficar atento. A gente recebeu uma vez um caso que quando chegou para nós, veio assim, olha, operação super completa, notificada, confirmada pelo sacado em ligação telefônica e e-mail, tá tudo ok. Aí quando a gente foi fazer a primeira checagem, que a gente jogou o nome da empresa sacada no Google, o e-mail que constava era diferente do que ele tinha notificado, o telefone que ele passou para nós, que foi o mesmo onde ele confirmou a operação, era outro. E aí quando a gente ligou nessa loja, realmente a loja existia, só que não era o sacado com quem ele falou. Então, de novo, né? Que a gente acaba batendo sempre na mesma tecla, mas como a doutora Cíntia sempre fala, a espinha dorsal, né, da atividade. São as conferências, seguir os procedimentos da política de crédito, porque às vezes a gente segue, nesse caso ele seguiu, ele fez as checagens, notificou o sacado, ligou, mas fez no automático, fez com base nas informações que o próprio cedente tinha passado para ele. Nesse caso é perdido? Não, porque nesse caso, como está configurado que foi uma fraude, a gente consegue acionar o cedente. Mas é sempre um estresse, né? É sempre um tempo que você perde até conseguir recuperar esse crédito. Maravilha. Lembrando você, empresário, que o nosso intuito aqui não é educar o fraudador. Então, a gente vai estar abordando os temas de forma realmente superficial para não estimular quem faça errado, deixar aí os gatilhos ainda atentos. E lembrando você que é correto da importância de ter um bom corpo jurídico te assessorando em todas as fases da sua atividade. Isso é fundamental, independente da área que você siga, tá? Eu queria complementar rapidamente, claro, que a gente estava falando um pouco da educação do fomento, né? Assim, de todas as fases da operação. E uma coisa que a gente percebe, claro, a gente poderia falar aqui de golpes muito mais estruturados, né? Mas a gente está chamando atenção para essas coisas que poderiam ser evitadas por conta de uma conferência que não exige tanto. Então, a gente está falando de um mínimo, né? E que às vezes chega lá no escritório. Então, quando isso chega para o jurídico, né? Claro, a gente faz outras conferências e aí sob uma outra ótica, porque a gente precisa identificar várias coisas e aí a gente vê que houve uma falha muito primária no momento da conferência da operação. Então, lembrar que isso pode ser evitado, né? E aí a doutora Fernanda falou, olha, tem informações na internet falando sobre isso, você tem acesso à informação, né? Dando dicas valiosíssimas de análise de crédito, né? Quando a gente fala de dentro da rede, a gente tem profissionais, né? Que faz isso muito bem, que orienta muito bem, mas mesmo não estando na rede, você tem acesso a informações para trazer mais prevenção para o seu negócio. Né?
Agora vamos para aquela parte que é a preferida de muitos, que é a pergunta surpresa, os nossos cards, já agradecendo a participação das doutoras que dedicaram esse tempo aí conosco para instruir melhor e evitar aí esses impactos que são realmente muito complicados. Então, puxando a primeira pergunta, doutora Cíntia, fique à vontade para iniciar a rodada. Vamos lá. Em caso de suspeita de fraude, quais são as agências reguladoras ou órgãos competentes aos quais devemos denunciar a atividade suspeita? Agências reguladoras, eu acho que a pessoa que mandou essa pergunta pode ter pensado em mais de uma coisa, né? Quando a gente fala de agência reguladora aqui, a gente pensa no COAF, mas aí a gente não pensa no caso de fraude, a gente pensa no caso de lavagem de dinheiro, né? Então, quando a gente identifica dentro da empresa uma operação que pode ser considerada como suspeita, a empresa de factoring tem a obrigação de fazer o report para o COAF. Em caso de fraude, que isso aí seria uma outra questão, claro que a interpretação da lavagem de dinheiro passa por tudo, inclusive por fraude, tá? Mas, como ele fala em órgãos e agências reguladoras, órgãos competentes, penso também que talvez a pergunta tenha sido no sentido, se a gente encaminha isso, né, no caso de fraude, se a gente encaminha isso para a autoridade policial competente para fazer ali os esclarecimentos, etc. Sim, as empresas tomam esse cuidado, né? Então, fica aí uma dica para saber, você perguntou sobre coisas pitorescas, né? E teve um caso que aconteceu já faz um bom tempo, assim, mas o sacado, né? Entendendo que a Factoring era um agiota e também naquela fantasia de que, naquele conceito equivocado de que a Factoring sendo um agiota não pode cobrar em juízo e tal, ele falou, nem vou pagar, né? Porque vocês não vão poder fazer nada comigo, porque senão vocês vão responder isso no judiciário e tal. E ali, de novo, a gente confirmou assim, como as pessoas precisam desse esclarecimento, né? Porque às vezes elas contam com isso, mas esquecem e não sabem o quanto a empresa do lado de cá é idônea, está segura em relação aos seus procedimentos e vai resolver isso, seja numa esfera ou em outra, sempre de forma absolutamente legal. Mas se tiver que encaminhar para a esfera criminal, vai encaminhar para a esfera criminal. Se for para a esfera civil, se precisar, vai para a esfera civil. A questão das agências reguladoras, que no caso a Factoring reporta para o COAF também, as operações são todas reguladas pelo COAF. E então é isso, né? Não adianta achar que equivocadamente você está tratando como empresa, né, sem estrutura. Perfeito, né? Perfeito. Doutora Fernanda, vamos para a próxima pergunta, à vontade. Como prevenir golpes em minha agência de fomento? Tem tantas formas, né? E a gente pincelou aqui. É claro que se a gente fosse detalhar cada uma delas, a gente ficaria talvez dias conversando. Mas eu acho que é estabelecer políticas de análise, né, de crédito, conhecer o seu cliente, ter critérios bastante definidos a respeito das verificações, que a gente sempre fala nos nossos treinamentos. E passa por isso, assim, fazer as checagens com periodicidade, com frequência, rever também essas análises de crédito dentro de uma mesma operação. Por exemplo, você já opera de determinada forma com um cedente há um ano, muda ali um pouquinho para também surpreender, para, sabe, não ser pego de surpresa. Então, acho que isso que é importante. Seria isso, de forma bem superficial, bem pincelando. Tá ótimo. A gente vai comentando, vem tanta coisa na cabeça, mas a gente precisa entender, né, que o tempo é curto, a gente tem que passar uma mensagem que as pessoas compreendam, porque a ideia é essa, assim, acho que a coisa mais interessante dessa ideia de vocês é levar a informação, né, e é uma informação que de fato ajude a clarear esse conceito. Não, eu acho essas dicas foram extremamente valiosas, porque a agência de fomento, se ela faz esse passo a passo, de alguma das pontas ela vai conseguir
ser indenizada, né? Ela não vai ficar no prejuízo. Até porque a gente tem obrigações também, né? Claro. A checagem é uma obrigação da Sim. factoring, a notificação é uma obrigação da factoring. Então, pular essas etapas significa assumir um risco que a gente não está disposto a assumir. Perfeito, perfeito. Minha vez. Sua vez. Vamos ver se vem uma bem facinho. Quais são os golpes mais frequentes enfrentados por uma empresa de factoring em suas operações e como evitá-los? São esses que a gente acabou passando por aqui, né? Então, são as duplicatas frias, que são notas simuladas. Nós temos também os títulos que são em duplicidade. Tem os títulos que são negociados com mais de uma empresa, que é o caso de duplicidade. Nós temos os cheques, que são cheques feitos, que a gente fala, né, produzidos por aquela pessoa, ou que teve o talonário... Sacado plantado para confirmar a operação. Teve o talonário extraviado e alguém pegou esse talonário e circulou. Então, são praticamente esses os golpes. E sobre como evitá-los, de novo, sobre tudo isso que a gente falou, a doutora Fernanda acabou de reforçar. Então, são os procedimentos que a gente tem e que a gente deve atualizar com frequência. Sempre observar que a atualização é importante e, quando atualizar, revisitar também os seus clientes, porque às vezes você tem um cliente, um cedente seu que já opera com você há 5 anos, você altera seu procedimento, mas com esse cedente em especial você não revisita. Revisite, né? Observe o que pode ter mudado, se tem alguma coisa que pode chamar atenção, é sempre importante. Eu acho que a troca de informações e a atualização constante é o principal fator para que as empresas consigam evitar os golpes. Maravilha, maravilha, obrigado. Bom, a gente percebe que esse tema ele é de interesse pela quantidade de perguntas que chegaram e até eu fico com vontade de pegar uma pergunta surpresa aqui para ver se eu não vou passar vergonha. Fui vítima de um golpe, o que devo fazer? Bom, bem bacana. Eu vou arriscar aqui e depois vocês me complementam, por favor, até pela experiência aqui de vocês. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente percebe que foi vítima de um golpe, é entender que aquilo foi um aprendizado. Tá? Se você entender que você realmente é vítima, você vai ficar numa postura de que, poxa, eu não sirvo para isso, eu estou no caminho errado, devia ter continuado fazendo A, B, C ou D, e esse impacto ele vai prejudicar todo um aprendizado e toda uma chance de prosperidade que ainda está ali para você, ali à sua frente. E outra coisa que isso vai acontecer, ele vai dar força para o malfeitor. Tá? Se você desiste, se você não vai atrás, você deixa esse malfeitor continuar propagando aquilo em outras empresas. Malfeito. O mal feito, exatamente. E é importante pulverizar, né, as operações, porque aí, eventualmente, um golpe não vai te atingir de forma tão brutal, não vai te quebrar. A ponto de te... Não vai te quebrar, perfeito. A concentração ela é perigosíssima, até para quando não é golpe. Exato. Até para quando não é golpe. Mas eu acho que o primeiro ponto é isso, né? Você interiorizar como um aprendizado. Nossa, eu aprendi, paguei uma faculdade de estelionato, agora eu estou isento desse tipo de golpe. A gente costuma brincar que contra esses golpes de profissionais a gente não tem muito a fazer. Claro, a gente dá continuidade nisso em todas as esferas necessárias, mas na maioria das vezes é impossível reverter. Né? Então, de fato, né? Tirando o romantismo, de fato é absorver aquilo como um aprendizado e melhorar essas cautelas para que isso não aconteça novamente. Perfeito. Eu acho que essa seria a maior lição que eu pegaria numa situação assim mesmo, tá, gente? Sofreu um golpe, você não é o primeiro, você não será o último, absorva, contrate o jurídico. De fato, o aprendizado é o que a gente pode levar, né? Do golpista profissional, é isso, é absorver aquilo como um aprendizado, enfim, melhorar para as próximas. Tá? Agora, o que causa muita empatia e o que a gente questiona muitas vezes dentro do escritório são aquelas coisas evitáveis, sabe? Porque a gente verifica ali, e eu não estou nem falando do pessoal do operacional que tem muito mais competência para fazer isso que a gente faz, né? Porque nosso enfoque, quando isso chega para o jurídico, a gente tem um outro olhar. Mas são coisas que são evitadas, poderiam ser evitadas, né? A doutora Fabiana falou do caso da verificação no Google. Simples.
Então, isso causa pra gente, assim, uma indignação, né? Porque, assim, isso não pode acontecer. Você pode entender que um grande golpe era um fraudador, né? Profissional, você não tem como evitar. Mas esses golpes que aparecem, né, que podem ser identificados a partir de uma boa análise de crédito, de uma confirmação, de aproximação com o cliente, de visita do cliente, sabe? Enfim, isso não pode acontecer. Não precisa acontecer. Perfeito, perfeito. Então, eu espero que estejam respondidas todas as perguntas. Novamente agradeço. Se esse conteúdo foi importante e relevante para você, curte, compartilhe e comente. É realmente muito importante para nós saber esse feedback de vocês que estão nos assistindo. Se tem algum tema especial, pode colocar aqui também nos comentários, vamos prepará-lo para o próximo episódio. E muito obrigado às doutoras novamente aqui, doutora Cíntia, obrigada. Sempre nos prestigiando, e conto com vocês até o próximo capítulo.